Paz do Senhor, bom dia. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra qual o Senhor ministrou no meu coração. Quantos ensinamentos nós temos recebido aqui desse altar da parte do Senhor. Como é bom saber que Ele sempre vem, a palavra dEle, e que Ele vem aqui com a presença dEle nos visitar. Nós não saímos daqui da mesma maneira que nós chegamos, amém? Glória a Deus por isso. A presença dEle é tudo que nós precisamos, amém? E o tema dessa mensagem que vou compartilhar com vocês nessa manhã é Jesus e o reino de Deus, invisível, mas real. Amém? Glória a Deus. Algo que nós podemos experimentar e manifestar na nossa vida. Não só no futuro, mas no tempo que se chama hoje. O reino de Deus, ele pode ser, nesse tempo que se chama hoje, ser experimentado por nós. Nós podemos viver o reino de Deus e manifestar o reino de Deus como testemunha do poder e da glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Está escrito na palavra de Deus, lá em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, o que está dizendo aqui para nós é que o reino de Deus não são práticas exteriores, mas fruto de uma transformação interior, que acontece aqui dentro de nós. Nós podemos experimentar, provar e manifestar o reino de Deus nesse tempo que se chama hoje. Amém? Glória a Deus. Quem quer? Eu quero. Glória a Deus. Então, como nós fazemos isso? Jesus nos ensina. Lucas, nós vamos ler o texto. Lucas 17, do 20 ao 27. Amém. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou está lá ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, dava-se por casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Amém? Até aí. Então, como que eu posso viver? Desfrutar desse reino de Deus, que não é as nossas práticas exteriores, mas fruto de uma transformação que acontece dentro de nós, nesse tempo que se chama hoje. Como, viver o reino de Deus, que é paz, alegria e justiça. Em tempos muito difíceis que nós vemos, com tanta injustiça. Se nós formos ver motivos para ter paz visível, nós não temos. Como ter alegria em momentos de dificuldade? É exatamente o que eu vou compartilhar com vocês hoje. E começa no primeiro versículo. O reino de Deus não vem de forma visível. Para que eu possa desfrutar, viver e manifestar o reino de Deus, eu preciso crer no invisível. Eu preciso crer no invisível. Muitas vezes,
Nós estamos passando por algumas situações e nós estamos falando, mas eu já orei por isso, não muda. Eu estou orando por aquilo, não acontece. Né? Quanto mais eu tento fazer aquilo que é certo, parece que mais eu vejo a maldade se multiplicar, as coisas ficarem mais difíceis. O que está acontecendo? É exatamente isso. Você não precisa ver nada. Não precisa ver. É crer no invisível. Quando nós cremos no invisível, aquilo que está aparente na nossa frente não vai governar nem as nossas ações, muito menos as nossas escolhas. Agora, se eu ficar olhando para aquilo que está sendo visto ali na minha frente, o que vai acontecer? Eu vou ser governado, vou andar, as minhas ações, as minhas escolhas vão ser por aquilo que eu estou vendo. Paulo escreveu, eu não fico olhando para as coisas que se veem, mas eu me atento às coisas que não se veem. As coisas que se veem são passageiras, perecíveis, mas as que não se veem são eternas. Quando eu vivo isso, aquilo que Paulo está dizendo, então as minhas ações e as minhas escolhas vão ser governadas exatamente por isso. Não por aquilo que é passageiro, mas por aquilo que é eterno. Essa leve, momentânea tribulação não há de se comparar ao peso da glória que há de vir. Agora, se eu ficar olhando para as coisas que eu estou vendo, quais vão ser as minhas escolhas e as minhas atitudes? Então, a primeira coisa para que eu possa viver e desfrutar o reino de Deus, eu preciso confiar. Confiança é o que diz lá em Salmo 40, 1, 2. Vamos ler até o 3. Salmo 40, 1, 2, 3. Amém. Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Confiança é esperar pacientemente no Senhor. Confiando em você, confiando na situação, confiando no Senhor. Porque muitas vezes nós colocamos até a confiança na gente, né? Aquela fé, né? Eu tenho fé. Eu sei lidar com isso. Quando isso acontecer comigo, eu tenho a receita pronta. Eu sei direitinho como fazer. Mas aí a situação vem. Acontece com a gente. Naquele momento, o sentimento que nós temos é igualzinho àquela parede que já tinha um vazamento. Não é isso? Já estava com vazamento anos. E de repente, quando do nada aparece aquela mancha. Tem vazamento na parede. Não é confiar em nós. Não é confiar em quem nós somos, muito menos naquilo que nós estamos vendo. É confiar no Senhor, em quem Ele é. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para isso, nós somos governados de maneira diferente. Não por aquilo que nós estamos vendo, mas por o Deus que nós estamos vendo. O Senhor Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. E naquele momento de dificuldade, quando nós descobrimos o vazamento na parede, achávamos que íamos lidar de um jeito com essa situação, mas estamos lidando de outra, quando nós confiamos também nesse Senhor, que nos resgata, nesse Senhor que nos fortalece, porque não é o tamanho da fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer esse monte sai e ele vai sair. Quando nós confiamos no Senhor, nós vivemos isso, porque o que nós acabamos de ler, Ele só tirou o salmista de um lugar difícil e apertado? Ele não só tirou, deu um novo cântico. Não é só tirar a gente daquela situação, mas algo é gerado em nós. Algo é gerado por Deus aqui
dentro de nós. Então, nós vamos viver isso se nós crermos no invisível. Então, são situações que não está vendo nada acontecer? Que você já tem orado, você tem buscado a Deus e não está vendo nada mudar? Continue crendo no Senhor. Continue olhando para o Senhor. Porque quando nós estamos olhando para o Senhor, as nossas escolhas e as nossas ações serão diferentes. Nós entramos nesse lugar onde não só o Senhor nos tira daquele lugar difícil, mas algo de Deus é gerado em nós. Então, a primeira coisa é confiança. Esperei com paciência no Senhor. E paciência, não? A gente fala, eu espero. Dá 1 dia, 2 dias, 3 dias, já começa a arrancar os cabelos, né? Meu Deus, está demorando demais. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me contou um testemunho. Ela falou, eu estava orando por uma situação. E o Senhor me falou para fazer um jejum sobre isso. Comecei a fazer. Tanta coisa foi acontecendo, só que aquilo que ela estava esperando não aconteceu. Agora, não aconteceu nada? Tantas outras coisas aconteceram. Só que quando a gente está com o olho só naquilo, Deus ele está operando, Deus está fazendo, só que a gente parece que não está vendo nada. Eu creio dessa forma. Lembra de Daniel? No primeiro dia que você orou, eu já respondi. Mas houve uma batalha. Eu creio que essa espera de Deus, o Senhor está vencendo coisas que lá na frente vai nos prejudicar. Que lá na frente vai nos conduzir ao fracasso. Então, nós precisamos crer que mesmo que nós não tenhamos vendo, nós estamos posicionados, fazendo aquilo que precisa ser feito. Mas mesmo que os nossos olhos não estejam contemplando aquilo, tenha certeza. Se você está buscando a Deus, se você está confiando no Senhor, se você está posicionado, o Senhor, Ele está trabalhando. O Senhor, Ele está fazendo. O Senhor não está quieto, porque é isso que diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos confiar e crer no invisível. Amém? Glória a Deus. Isso foi algo que Jesus ele ensinou para Tomé. Quem lembra dessa passagem? Amém? Jesus aparece para os discípulos, depois de ter sido ressuscitado. Só que Tomé não estava. E os discípulos foram contar para Tomé. Nossa, Jesus apareceu. Ah, só acredito. Só se eu pôr a mão. O que Jesus fala para Tomé? Creste porque me viste? Bem-aventurado os que crerem sem ver. É isso o que Jesus está ensinando. Para que a gente possa viver e desfrutar desse reino de justiça, paz e alegria no Espírito, nós precisamos confiar no Senhor e crer no invisível. Continuar posicionado, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer. Crê no que o Senhor está fazendo. E Ele está fazendo. O Senhor não está parado. Sabendo que não é só tirar a gente daquele lugar, mas algo de Deus vai ser gerado em nós. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que uma outra marca de alguém que desfruta do reino de Deus nessa vida e que manifesta o reino de Deus é humildade. A palavra de Deus fala nesse capítulo que nós acabamos de ler. Vai chegar um tempo em que vocês vão desejar ver os dias do Filho do Homem. Vão dizer, Ele está aqui, Ele está lá. Não sigam essa gente. Nós precisamos corrigir as expectativas que nós temos sobre o reino de Deus. Foi muito falado, porque é por aqui que o engano entra. É sobre engano que Deus está falando, que Jesus está falando aqui. Se você não estiver alinhado e a sua expectativa não estiver correta, você vai ser facilmente enganado. Vão dizer,
vai chegar dias difíceis, que você vai desejar ver os dias do Filho do Homem. E vão dizer para você, ele está aqui. Não, ele está lá. Se nós não estivermos com a expectativa correta do que é o reino de Deus, facilmente nós seremos enganados. Nós precisamos corrigir as nossas expectativas acerca do reino de Deus. Amém? O reino de Deus, o pastor falou aqui em diversas ministrações, né, do decorrer desse tempo, fazendo isso mesmo, corrigindo as nossas expectativas acerca do reino de Deus. A gente não vem para a igreja, não busca Deus para ficar rico, para ter dinheiro, para ter carro, para ter casa. Mas o que eu quero hoje compartilhar com vocês é que no reino de Deus não tem destaque. Como diz a palavra de Deus, aquele que quiser ser maior, que seja o menor. Uma característica de alguém que vive e desfruta o reino de Deus é humildade. A humildade, ela se opõe contra o orgulho e a arrogância. E nós servimos um Deus que é vivo, um Deus vivo, que é uma pessoa. O que me classifica como uma pessoa? Eu sinto, eu penso, eu tenho vontade, eu tenho valores, eu tenho princípios. Isso me classifica como uma pessoa. E Deus não é diferente. Deus, ele é uma pessoa que tem vontade, que tem princípios, que tem valores, que tem um caráter. E ele não vai ir contra aquilo que ele mesmo é. E se tem uma coisa que Deus não responde, é orgulho e arrogância. Samuel ensinou isso para Saul. Saul pode adorar até de ponta cabeça. Pode fazer o que você quiser. Porque ele não responde à arrogância. A humildade é uma característica de Deus. E nós precisamos entender isso. Às vezes, nós temos expectativas erradas sobre o que é o reino de Deus. E a expectativa correta é alinhar as nossas expectativas àquilo que diz a palavra de Deus. Então, humildade, característica daquele que vive, desfruta e manifesta o reino de Deus aqui nessa terra. Confiança e humildade. Amém? Glória a Deus. A humildade, ela nos tira, né? Tira os nossos olhos de nós mesmos. Tira os nossos olhos do nosso egoísmo. Nós passamos a valorizar, a colocar acima dos nossos próprios interesses o valor, os interesses do outro. E isso é o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero compartilhar aqui com vocês que o reino de Deus, ele também tem renúncia. Amém? Mateus 16, 24, 25. Nós achamos que agora nós estamos desfrutando de um reino de Deus, onde tem um rei que é soberano, que governa, né, e que vai andar de acordo com tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós estamos pedindo. Mas a palavra de Deus nos ensina de outra forma. Amém? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Renúncia não é só nós negarmos um desejo ou uma vontade nossa. É isso que esse versículo está dizendo. Não se trata só disso. Não é só negar o desejo, uma vontade nossa. Mas é se voltar para viver algo maior. Não é só negar, eu neguei a minha vontade, eu neguei o meu desejo e estou aqui. Não, eu me volto para viver algo maior. Aquele que perder a sua vida vai ganhar ela. Então eu preciso me posicionar para viver esse algo maior que Deus tem para mim.
O que é esse algo maior que Deus tem para mim? Ao invés de eu ficar preocupado com as minhas coisas, ao invés de eu ficar buscando as coisas aqui dessa terra, eu me volto para Deus, como está escrito lá em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A renúncia, então, não é só eu negar os meus desejos e aquilo que eu quero, mas é eu me voltar para viver algo maior, ou seja, viver o reino de Deus, que não são práticas exteriores, mas é fruto de uma transformação que acontece dentro de mim. Então, se eu tenho que buscar esse reino, essa transformação que acontece dentro de mim, eu me volto para viver. Qual que é o meu foco agora? A partir de agora, qual que é o meu foco? É ficar olhando para mim, para as minhas coisas? É voltar o meu foco para viver isso. Eu quero, eu desejo, eu quero viver o reino de Deus e eu quero manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Então agora eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça e crendo as demais coisas serão acrescentadas. Mas todo mundo sabe, a gente fala tanto disso, né? Que é buscar o reino de Deus. E a gente até mesmo toda hora fala, mas por que a gente se atrapalha tanto? O que nos impede, então, de fazer isso? Existem muitas coisas, mas hoje eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Amém? Que é a distração. Como nos dias de Noé. Estava fazendo coisa errada? Casando, tendo filho? Estava fazendo aquilo que tem que ser feito. Porém, a vida espiritual esquecida. Estava sendo falado sobre uma mensagem. E o povo distraído. Fazendo aquilo que era errado? Não. Casando, dando-se por casamento, tendo filho, construindo família, trabalhando. E a distração, ela tira o nosso foco. A distração, ela tira o nosso foco. Qual a distração que eu quero compartilhar com vocês hoje? Preocupação. A preocupação é algo que tira o nosso foco, que é esse: buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Como assim? É possível eu confiar e ao mesmo tempo estar preocupado? É possível? Eu consigo? Não, é possível. Eu consigo? É possível. Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu estou confiando e eu estou preocupado. Para a gente é possível? É, a gente faz isso. Sim ou não, gente? A gente faz. Porém, nós vamos viver isso? Se nós estivermos fazendo isso? Não. Não tem como. É uma escolha a ser feita. Lembra? Não é só renunciar. É se voltar para viver algo maior. E nós precisamos ter essa consciência que em todas as situações eu tenho uma escolha. Eu tenho a preocupação e eu tenho a confiança, sim ou não? Eu vou conseguir fazer as duas coisas? Quem tentou fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui e conseguiu? Com excelência. Não dá. Não dá. Nós vamos ter que escolher. Ou eu vou confiar, ou eu vou ficar preocupado. A palavra de Deus fala que é os gentios que procuram isso. Olha para vocês ver o que acontece quando a gente fica preocupado. A gente fica criativo. Quem aqui já ficou preocupado e criativo? Vira engenheiro. E quanta ideia? Não é isso? A gente começa a ter engenhosidade. A gente fica criativo. A gente tem um monte de ideia. Porém, é os gentios que buscam essas coisas. Porque a nossa criatividade, as nossas ideias e a nossa engenhosidade são humanas. A gente tem um monte de ideia. Vira criativo, sabe fazer tudo. Mas quando eu decido confiar no Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou buscar.
É exatamente isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Eu vou para aquele lugar de busca, aonde eu vou buscar uma direção de Deus, aonde eu vou buscar exatamente aquilo que nós lemos no Salmo. Ele nos tira desse lugar difícil e algo é gerado em nós. Nós precisamos decidir e escolher. Ou eu fico preocupado, ou eu confio no Senhor. Se eu ficar preocupado, eu vou ficar criativo. Vou ter um monte de ideias. Você vai conseguir dar um jeito nesse negócio. Porém, será que vai ser efetivo na nossa vida? Será que nós estamos vivendo a vontade de Deus? Porque quando nós ficamos preocupados, nós deixamos a vontade de Deus. Isso nos afasta da vontade de Deus. Porque ao invés de nós dependermos de Deus e buscarmos a Deus, nós vamos querer ficar buscando solução para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Agora, quando eu decido confiar, eu vou ficar aqui, eu vou depender de Deus. Eu vou buscar uma direção de Deus. Eu vou buscar uma orientação de Deus. Ninguém está falando que a situação está acontecendo, você vai deixar a casa cair na sua cabeça e não vai fazer nada. Mas você está buscando Deus, dependendo de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer. É uma escolha. Não adianta só renunciar. Ai, Deus, então tá. Vai ser feita a sua vontade. E a gente não vai buscar. A gente fica lá, não vai ser feita a vontade de Deus. Só que como nós não estamos buscando, nós estamos ali com a nossa cabecinha trabalhando. E estamos dando nome ainda para as ideias que vão surgindo. Ah, é de Deus. Ah, foi Deus. Não, é Deus que está dando essa direção. E aí nós vamos tomar caminhos que não vão nos levar à vontade de Deus. Amém? E quando eu faço isso, o meu foco volta. Quando eu vou para a presença de Deus, buscar uma direção de Deus, o meu foco volta. E como que eu faço isso? É por meio da oração. Está escrito lá em Mateus 6. O Senhor deixou um modelo de oração para nós, não é isso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. É para a gente ficar repetindo? Não, não é. É um modelo de oração, mas hoje eu quero falar com vocês sobre entender essa oração, o acesso que nos dá à presença de Deus. Pai nosso. Pai fala de uma linguagem de intimidade. Pai, ele é meu pai. Intimidade. Não é só chegar, o pastor até falou sobre isso no culto de oração. Eu estava aqui só falando, meu Deus, está falando aqui, agora o que eu falo, Jesus? Então, intimidade. Intimidade não é só chegar orando, pedindo e falando para Deus, é ter a consciência de que o nosso Pai está lá diante de nós. Então, nós precisamos desenvolver esse relacionamento de intimidade. Eu tive uma experiência com Deus alguns anos atrás, que eu precisava fazer algumas coisas na minha casa. Foi quando nós fizemos alguns móveis de pallet, né? E eu estava orando, eu estava num dia de oração, orando. E perguntando para Deus, Deus, eu precisava fazer tanta coisa. Como que eu posso fazer isso? Tua palavra fala que o teu Espírito é aquele que me ensina todas as coisas. Eu não sei fazer. Eu não sei nem por onde começar. E eu tive essa experiência com Deus, de estar orando lá e Deus me dá essa direção. E a partir daí, Deus começou a me ensinar algo sobre intimidade. Todo mundo aqui sabe que eu passei a gostar muito de decoração. Eu gosto de fazer essas coisas. Mas é porque eu tenho uma experiência com Deus. E eu aprendi o porquê disso. Quando eu vou fazer algum lugar ou algum evento, eu gosto de ficar sozinha. Eu não gosto que fique um monte de gente junto comigo. Faz isso, faz isso. E se a gente fazer isso? E se a gente fazer aquilo? Eu gosto de ir naquilo. E eu falava para Deus, Deus, parece egoísmo isso. Eu acho que eu não gosto de trabalhar em equipe. Que negócio que é esse? Por que eu tenho essa dificuldade? E o Senhor foi me ensinando sobre isso. Inclusive sobre intimidade. Quando eu chego num lugar, eu paro, eu vou olhar o lugar sozinha. E eu fico olhando ali.
E ali eu começo a falar com Deus. Eu começo a conversar com Deus. E aí, aquilo vai me enchendo. Vai sendo gerado algo dentro de mim. Eu começo a ver a cortina de um jeito. Eu começo a ver a mesa em um lugar. Eu estou vendo, ninguém está vendo. E às vezes eu vou compartilhar com as pessoas olham para mim e ficam assim, hã? Nossa. Porque elas não estão vendo aquilo que eu estou vendo, mas eu estou vendo, porque eu estou num momento de intimidade, sozinha ali. Quando eu estou nesse momento, existem coisas que vão ser geradas em mim, e é só nesse momento, é só nessa hora. Deus me dá aquela visão daquilo. E aí, eu começo a ver as pessoas chegando no ambiente, vendo sorriso, vendo como está bonito. Aquilo vai me enchendo mais ainda. Vai gerando uma motivação segundo a mesma motivação que está no coração de Deus. Não é sobre mim, não é sobre o que eu fiz, mas é sobre aquilo que vai expressar quando a pessoa chegar. E você começa a ver a alegria no coração das pessoas. O que eu quero dizer para vocês? A palavra de Deus fala que o reino é para aqueles que se esforçam. Quando eu tenho essa visão que foi gerada por Deus naquele momento de intimidade, pode falar para mim o quanto quiser. Não vai dar para pendurar essa cortina aí. Pode morrer de falar. Que eu vou ficar ali. Vai porque eu vi. Vai porque eu vi. Vai pendurar. A cortina vai ficar pendurada porque eu vi. A mesma coisa é o que nós estamos falando aqui. Como que eu posso viver tudo isso? Quando Deus ele gera aqui dentro de nós, pode falar o que quiser. Pode falar que não vai dar, pode falar que não vai ser, que não vai ficar. Pode falar para você parar de andar desse jeito. Pode parar de falar para você ser boazinha, que agora você virou santinha e que agora você quer fazer tudo certo. Pode falar o que quiser. Deus gerou aqui em você. E o que você vai fazer? Você vai se esforçar. Você vai se esforçar para viver isso, porque foi algo que foi gerado em Deus por você. Então, nós precisamos entrar nesse relacionamento de intimidade com Deus, aonde existem coisas que só vão ser geradas naquele lugar, nesse lugar de intimidade. E quando Deus gerar em você aquilo, não importa a situação, não importa o que está acontecendo, não importa o que estão falando, importa o que Deus falou, aquilo que foi gerado em você. Seja feita a sua vontade. É um lugar de rendição. Aonde nós buscamos a vontade de Deus. Aonde está a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida na palavra de Deus. Não precisa de muita fantasia para entender a vontade de Deus. É a palavra de Deus. A vontade de Deus está aqui. Mas por que muitas vezes nós conhecemos o que está aqui, que é a vontade de Deus, mas não conseguimos viver e nem manifestar? Por quê? Porque nós não estamos gerando, não está tendo intimidade. Porque se está escrito aqui, eu sei o que eu tenho que fazer, ela está aqui. Só que ela precisa encontrar lugar aqui. E ela só encontra lugar aqui, na intimidade. Então, se eu não tiver tendo intimidade, eu vou saber o que eu tenho que fazer, mas eu não vou conseguir fazer. Porque isso precisa ser gerado por Deus em nós, pelo poder da obra do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor. E quando nós temos esse relacionamento de intimidade com o Senhor, nós vamos conseguir manifestar o reino de Deus. Se você precisa perdoar para que você seja perdoado. Por que muitas vezes nós temos dificuldade de viver isso? Manifestar o poder, a misericórdia, a graça de Deus. Quando nós estamos tendo intimidade com Deus, nós estamos nesse lugar onde nós sabemos que nós não estamos dando nada daquilo que nós recebemos. Primeiro nós recebemos.
Nós somos carentes da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Mas quando nós estamos tendo intimidade com Deus, isso está sendo gerado em nós. Sabe aquele dia que você não foi tão bom? Que você não foi legalzinho? E que você chega na presença de Deus? Deus, se eu fosse Deus, nem eu ia fazer nada de bom comigo agora, nesse momento. E naquele momento, nós passamos a conhecer quem é Deus. Um Pai de amor, de misericórdia, que nos perdoa, que nos dá graça. Como nós podemos negar isso ao outro? Então, muitas coisas nós não conseguimos viver e nem manifestar porque falta intimidade. Precisa ser gerado por Deus. O reino de Deus não são práticas exteriores. É isso que Jesus estava condenando todo o tempo, falando com os fariseus. Viu? Tá, tudo bem, você está orando, mas por que você está orando? Para ser visto? Ah, você jejua. Você está jejuando o quê? Para ter reputação de crente? Para falar que você jejua 10 vezes por dia? É necessário fazer isso? É. É uma prática da nossa fé? É. Só que o que Jesus está condenando não é a prática, mas a motivação e a maneira que está sendo feita. Então precisa ser gerado em nós. Porque quando é gerado em nós, então aí é feito com a maneira certa, a motivação correta, e nós vamos desfrutar desse reino. O que é esse reino? Paz, alegria e justiça, independente da situação. Independente daquilo que está acontecendo, nós vamos conseguir manifestar o reino de Deus e ser testemunha do poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A palavra é bem curta. Não vou ficar aqui falando, me delongando mais com vocês, porque o que o Senhor colocou no meu coração é isso. Agora, nós vamos ser ministrados por um louvor. E nós vamos entrar nesse lugar. Esse louvor, ele fala sobre entrar na sala do trono. A sala do trono é um lugar de autoridade e de soberania de Deus. Aonde nós nos prostramos, não só os joelhos, mas o nosso coração. Para que o Senhor reine e governe. Seja feita a tua vontade. Ali é um lugar onde nós renunciamos. Não só negar os nossos desejos e as nossas vontades, mas se voltar para viver algo maior. É isso que eu quero viver. Eu quero viver a vida de Deus em mim. Eu quero manifestar esse reino por onde eu passar. Eu quero ser testemunha do poder e da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode apagar as luzes.